Todos acham que quero usar o bebê para subir na vida, mas, na verdade, não tenho tanta ambição por fama ou fortuna. No início, meu único objetivo era descobrir como ficar mais tempo ao lado de Jiang Linshuan. As pessoas gostam de comparar a luz com salvação e amor, por isso, aos 20 e poucos anos, eu chamava Jiang Linshuan de minha luz, a única salvação dentro da minha existência vazia e apodrecida. Cheguei a desejar, mesquinha, afastar todas as outras mulheres dele e ser a única que permanecesse por seu lado. Pode parecer ridículo, mas saiba que, quando o conheci, tinha acabado de fazer 20. Ele pagou as dívidas de jogo do meu pai, livrou-me dos agiotas que me atormentavam dia e noite e ainda me deu chance de continuar na universidade. Acho que qualquer pessoa nessa situação se entregaria sem remédio. Por isso, depois de formada, fiquei voluntariamente ao lado dele. Ia a todos os jantares de negócios, ajudava a fechar contratos e bebia copo após copo de licor forte. Ele não gosta de bebida, só bebe quando é obrigado, o restante eu tomava por ele. Na época, sempre torcia para poder permanecer mais alguns anos. Por isso, mesmo sentindo o álcool queimar a garganta, mantinha silêncio e ainda sorria docilmente. Quando recebia seu olhar de aprovação, curava. E aproveitando a bebedeira, encostava o ombro no dele e sentia o coração disparar. Havia muitas mulheres ao redor dele, algumas para eventos, outras por imposição da família, mas raramente duravam 3 meses. Eu, graças à minha capacidade de beber, fui ficando ano após ano. Quanto mais tempo passava com ele, mais via a distância entre nós. Ele nunca vai me casar. Essa frase ele repetia antes, depois, nem precisava, eu já sabia. Escolhi um atalho, não podia reclamar dos espinhos. O abismo de classe é inabalável. Portanto, nunca o considerei candidato a marido. O resultado saiu numa sexta-feira. Cheguei ao hospital conforme combinado. O assistente Lin pegou o laudo e me levou a um restaurante próximo. Xiu já estava lá, calma como quem não tem nada a perder. Quando ia rasgar o envelope, Lin segurou meu pulso, com um sorriso educado. Como a senhorita Shen confia no resultado, deixe nossa madame abrir. Percebi que algo estava errado. Xiu sorriu, como quem já sabia a resposta e só vinha buscar o troféu. Ela abriu, deu uma olhada e atirou o relatório de Jiang Linshuan sobre a mesa. Explique, senhorita Shen. O Linshuan detesta ser enganado, especialmente sobre filhos. Baixei os olhos, as letras afirmavam 99,99% de probabilidade de paternidade. Meu coração se contraiu. O assistente Lin retirou-se, deixando-nos a sós. Fiquei alguns segundos boquiaberta, lendo e relendo. Xiu, triunfante, zombou. Sem palavras, pensando em que mentira contar. Quer entrar para a alta sociedade. Entendo. Mas Linshuan e eu vamos nos casar, criar um bastardo agora é só para me enojar. Compreendi logo. Não é à toa que ela estava tão segura, o laudo tinha sido manipulado. Talvez minha aparência dócil e a idade menor fizessem ela me achar fácil de intimidar. Mas não vivi aquelas noites de trabalho em vão. Depois de tantos jantares com Jiang Linshuan, conheço as sujeiras que fazem para subir. As amostras daquele dia passaram pelas mãos dela e de Lin. Até uma criança perceberia a fraude. Atirei o papel de volta para ela, com piedade. Xiu, você está com medo de mim. O sorriso dela congelou. Aproximei-me e disse, sabendo. Você sabe bem que este bebê não é de Jiang Linshuan, mas quer que pareça que sim, não é? Ela arregalou os olhos, pronta para protestar. Mas a próxima frase a calou. Você se desdobrou para que Jiang Linshuan visse com os próprios olhos essa prova irrefutável, não é? Quer que ele acredite que Shen Yan é a mesma oportunista de sempre, que insiste em grudar nele com um bastardo. Assim o restinho de carinho e culpa que ele ainda sente vira nojo e fúria. O rosto dela empurrou-se para o cinza, a voz subiu. Está falando o quê? Que artimanha? Não fiz nada. O sorriso irônico no meu canto da boca só cresceu. Quer que ele me afaste com as próprias mãos, eliminando o risco para sempre. Porque você sabe melhor que ninguém o quanto ele detesta filhos ilegítimos e o quanto valoriza o sangue. Você lhe deu a desculpa perfeita. Sim, o maior medo dela não era a criança, mas a incerteza de um sentimento antigo. Tinha de apagar essa centelha com as próprias mãos. 10 anos, 5 vezes mais que os 2 anos em que ela salvara Jiang Linshuan. Como não ter medo? Ela se levantou de repente, bateu o relatório na mesa e, jogando a toalha, disse: é isso aí, já enviei ao Linshuan. Ele só acreditará nisto, por mais que você tente, parecerá mentira. Ri sem me importar e me acomodei no sofá. Acha que pesa muito no coração dele? É? Apertei exatamente onde doía. 10 anos, Xiu. Você jamais conseguirá apagar 10 anos. Furiosa, cuspiu cada palavra. Shen Yan, quem não é amada é você. 10 anos. Se eu não tivesse ido embora, uma pessoa de boate jamais teria chance. Quantos homens você atendeu? Aproveitou-se 10 anos da sorte que só a senhora Jiang deveria ter. Tanto tempo fingindo ser gente fina, esqueceu quem é. Balancei a cabeça, sorrindo de lado. Invejosa, senhorita Xi. Inveja, escarneceu. Você é apenas um brinquedo. Ah, lembro-me, já engravidou dele antes. E ele quis. Agora, nem que esteja realmente grávida, o filho será um bastardo, como você. Vão apontar o dedo, chamar de filho de puta.
Nada muda. Meu rosto gelou. Levantei de salto, peguei o café e joguei-lhe na cara. Foi nesse instante que Jiang Linshuan entrou. Ele viu Xiu coberta de café, trêmula e chorando. Não precisou de um segundo, com expressão calma, mas olhos negros e afiados, apanhou um copo de água gelada da mesa e despejou com precisão sobre minha cabeça, sem hesitar. Já acabou. A voz sem inflexão era gelo puro. A água escorreu pelos fios, deslizou pelo rosto, infiltrou-se na gola. O frio fez-me tremer. Fechei os olhos e lembrei, no primeiro ano ao lado dele, num jantar, derramei vinho no paletó de um diretor. Ele ergueu-se, despejou a garrafa inteira sobre mim diante de todo mundo e disse, na mesma calma: muda. Ainda não pediu desculpas ao presidente Chen, mas ao contrário de 10 anos atrás, agora não senti revolta, só vontade de rir. Tão irónica que as lágrimas quase caíram. Forcei um sorriso, vermelho os olhos e olhei para cima, para o olhar que me dominava. Jiang Linshuan, disse trêmula pausada, sem emoção, nunca fiz nada que te prejudicasse. Durante 10 anos obedeci cegamente. Mandou beber, bebi até hemorragia. Mandou agradar, deixei que me tocasse sem reclamar. Mandou abortar, abortei mesmo sabendo que poderia morrer. Ainda não fui suficientemente obediente. Por que faz isso comigo? O olhar dele escureceu, nada respondeu. Forcei outro riso, lágrimas rolaram desenfreadas. Sempre fui quietinha, nunca te dei trabalho. Na separação fui limpa, não quis compensação, apaguei teus contatos. Até desejei, de verdade, que fosses feliz. A voz falhou, engasgada. Continuei a encará-lo como se exigisse uma resposta. Por que me trata assim, Jiang Linshuan? Eu raramente chorava diante dele, quase nunca. Os olhos negros fixaram-se em mim, o ângulo de sua garganta moveu-se levemente. As lágrimas caíam quentes, batendo no chão e pareciam queimar-lhe o peito, fazendo até seu coração tremer. Os dedos que seguraram o copo gelado por um segundo pareciam pesar toneladas, nem levantá-los ele conseguia. Já presidiu inúmeras reuniões que decidiam o destino da empresa, mas pela primeira vez não sabia o que dizer. O olhar frio e duro fixou-se nas marcas de lágrimas no meu rosto, incapaz de se desviar por um longo tempo. Seu silêncio finalmente despedaçou a última parcela de sanidade que me restava. Perdi completamente o controle sobre as emoções em colapso. Porquê? Porque vocês vêm interromper minha vida. Porque insistem em presumir que este bebê é seu. Porque me forçam a um canto onde não posso mais provar minha inocência. Ele estourou de repente, porque naquela noite fizemos amor. Ao lado, Xiu cobriu o rosto, incrédula. Devia estar a imaginar que, na noite em que seu avião pousara, o corpo de Jiang Linshuan ainda estava entrelaçado com o meu. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Ela se lançou para a frente, querendo puxá-lo para explicações, mas foi empurrada com nojo por ele. De repente, comecei a rir, chorando ao mesmo tempo. Só por essa razão, Jiang Linshuan, em qual dia não fazemos? Você quase nunca usa camisinha. Todos esses anos se passaram assim. Como pode acreditar que justamente aquela vez me deixaria grávida? A mandíbula dele endureceu. O olhar tornou-se lâmina afiada. Ele arremessou o relatório na minha direção. Este é meu filho. Não é? Gritei de volta. No restaurante vazio, estávamos em confronto silencioso. O ar parecia prestes a romper-se. A primeira a acalmar-me fui eu. Jiang Linshuan, o médico não lhe disse que, depois de perder aquele bebê, dificilmente poderia engravidar de novo. O rosto dele gelou ainda mais. Mas agora você está realmente grávida. Porque meu marido é médico. Interrompi, os olhos completamente vermelhos. Sempre tomo pílula do dia seguinte, inclusive é naquela vez. Você jamais permitiria um bastardo, não é? Então Jiang Linshuan, o que exatamente está fazendo? Aquela sequência de perguntas desferiu um golpe brutal em sua razão. Sim, o que ele estava fazendo. No meio da bagunça do café, com o cabelo encharcado, olhei para ele quase suplicando. Jiang Linshuan, por favor, me deixe em paz. Ele viu claramente todas as emoções nos meus olhos, tão claras que lhe doeram no peito. Mas essa súplica não era para que acreditasse em mim. Era para que me libertasse. As palavras caíram em seus ouvidos como se alguém beliscasse seu coração. Uma acidez sem nome espalhou-se pelo peito. O inverno de Londres é realmente frio. A roupa molhada grudava na pele, gelando até os ossos. Apertei o casaco preto caro e não consegui conter alguns espirros. Apressei o passo. Não era longe de casa e, por coincidência, o voo do meu marido estava pousando naquele dia. Depois de quase meio mês, ele enfim voltava. Acariciei a pequena barriga e expirei fundo. O bebê sempre foi obediente, mesmo com toda aquela euforia, não se mexera. Refletindo, arrependi-me de ter sido tão branda. O café que joguei nela era morno e só atingiu o rosto. Já o copo de água gelada me cobriu da cabeça aos pés. Injusto demais. Atrás de mim, Jiang Linshuan seguia a uma curta distância. Silencioso, mas obstinado. Havia-se oferecido para me levar de carro. Recusei. Que tal investigar se as amostras foram trocadas? O laudo passou pelas mãos do seu assistente e da Xiu. Eu também mereço uma explicação. Com seu poder e dinheiro. Isso não custa nada. Tenho absoluta certeza de que este bebê é do meu marido. Ele não respondeu, apenas fitou minha barriguinha, ainda só um leve arredondamento, quase nada, mas que lhe parecia ofensivo, provocando repulsa ainda maior do que quando eu engravidara antes. Já pressentia, confusamente, o resultado real, pois eu não tinha motivo para mentir. Contudo, resistia em aceitar. O olhar dele desceu até o anel simples na minha mão
esquerda e ficou ali muito tempo, tanto tempo que os próprios olhos se enrubesceram. Quando falou de novo, a voz era rouca. O senhor comprou sozinho, não é? No exterior, muitos solteiros usam anel para evitar cantadas. A pergunta era autoengano, uma aposta desesperada. A resposta óbvia estava diante dele, mas queria que eu confirmasse. Bastasse eu assentir e os 3 meses recentes desapareceriam como fumaça. Eu continuaria sendo a Shen que o acompanhara por 10 anos, que nunca partiria a menos que ele o decidisse. Até o bebê poderia ser tratado como lembrança da última noite. Ele pensou que não se importaria de criar um bastardo, mas eu apenas sorri, quase cruelmente. Foi meu marido quem desenhou a mão durante um mês, Sr. Jiang. Nos damos muito bem, amamo-nos e em breve teremos nosso filho. A ínfima esperança se apagou. Ele riu de si mesmo, sem saber o que dizer. Quando baixou a cabeça, os olhos se marejaram sem motivo aparente. Só 3 meses, pensou. Apenas 3 meses. E o céu não me dá nem tempo de reagir. Na neve, 2 fileiras de pegadas, uma mais funda, outra mais rasa, marcaram o caminho. Quando cheguei à porta, na frente dele, tirei o casaco e o joguei no lixo. Tinha certeza de que ele não carecia de um sobretudo, evitaria idas e vindas de devolução. Peça de valor de dezenas de milhares, já fora descartada por ele outra vez antes. Naquela ocasião, também era noite de neve. Eu, embriagada, agarrara o colarinho dele e vomitara tudo. Como o cliente difícil fora conquistado. Ele estava de bom humor, jogou fora o casaco sujo e me carregou nos braços. Não lembro se estava realmente bêbada, só sei que a lua estava redonda. O coração dele batia firme. A neve pousava nos cílios longos, tão bonito que desviar o olhar era impossível. A neve desta noite era realmente gelada e eu, meio atordoada, esfregava-me contra o peito quente dele, desejando, egoisticamente, que a rua não tivesse fim. Sabia, porém, muito bem, o calor do inverno pode ser reconfortante, mas não se deve aceitar ficar preso ao inverno inteiro só por essa vontade. Quando ia embora, ele chamou-me por trás. Os olhos dele, silenciosamente, se enrubesciam, a voz, rouca e áspera. Soava atonita. Se eu tivesse querido deixar aquele filho na época. Interrompi-o, não queria. Falei devagar, palavra por palavra. Jiang Linshuan, terei apenas uma família normal e criarei um filho meu e do homem que amo. Não um bastardo desprezado que não pode ser mostrado em público. Jamais pensei em manter aquela criança. Nunca. O coração dele pareceu levar uma facada, dor sangrante espalhou-se por todo o corpo. Os olhos, já marejados, deixaram escorregar lágrimas. Antes ele não sentia quase nada pelaquele bebê, agora, só de lembrar-se, tinha dificuldade de respirar, uma dor aguda. Depois, o laudo confirmou, o filho que carrego não era dele. Xiyu nunca mais apareceu depois daquela noite. O sistema, percebendo que sua missão reencontro após longa separação fracassara, devolveu-a ao mundo original. Depois de provar tal luxo e esplendor, como suportar um marido medíocre e infiel e uma vida na miséria? A tortura psicológica levou-a ao colapso constante. Quanto ao assistente Lin, que aceitara dinheiro para cometer fraudes, foi demitido sumariamente e nenhuma empresa ousou contratá-lo novamente, mesmo tendo servido a Jiang Linshuan por anos. Jiang nunca demonstra piedade, é frio e implacável. No fim do inverno, Jiang Linshuan pediu para me ver pela última vez. Marcou o encontro no mesmo restaurante. Quando foi servir-me vinho, ergui a mão para impedir. É vinho de frutas, grau alcoólico baixo, não prejudica o bebê. Olhou para mim, a voz rouca. Sorri levemente e, pela primeira vez, disse-lhe com franqueza: Sr. Jiang, não gosto de bebidas alcoólicas. Nunca gostei. A vida é que me empurrou para o caminho de acompanhar bebedores. Ele ficou estupefato. Demorou a assimilar o fato. Mesmo após 10 anos juntos, ignorava que, como ele, eu também detestava álcool. Depois do jantar, insistiu em me levar a casa. Quando ia cruzar o portão, chamou-me outra vez, sob a neve. Shen Yan, você mamou. Um homem outrora tão altivo acabava de perguntar algo tão banal. Com o vento uivante e a neve rodopiante, virei-me. Piscando com força, soube que ele era mesquinho, frio e egoísta. Não podia negar, porém, que todas as grandes viradas da minha vida tinham sua marca. De garçonete de boate com apenas o ensino médio formada numa universidade renomada, de porão úmido a apartamento alto com vista para o rio. De tímida e autodepreciativa a corajosa e serena, de adolescente a adulta. Cheguei sozinha a Kyoto, tudo carregava nos ombros. Depois, bastavam-lhe 2 palavras desdenhados, qual é o problema? E ele limpava qualquer confusão. O nome Jiang Linshuan cravara-se nos meus ossos há muito. Mudou meu destino, arrancando-me do lamaçal para mostrar um mundo maior. Deu-me coragem, bastava pronunciá-lo e ninguém ousava maltratar-me. Ensinou-me também a lição mais dolorosa: amor de mariposa em volta da chama não tem final feliz. Aos 20, metaforicamente, o chamei de luz que me salvava. Aos 30, ainda o diria. Jiang Linshuan é o feixe que transformou minha vida. Mas sei que esse feixe nunca me pertenceu. Por isso, quando sua musa branca regressou, cedi o lugar sem hesitar. Quis que o raio que me puxara do atoleiro abraçasse também a luz porque ele esperara tantos anos.
Por mais que tudo tenha acabado em confusão, não foi culpa minha. Foi então que toquei uma caixa de veludo no bolso, devia tê-la colocado ali quando não vi. Sem olhar, joguei-a na neve. Neste ponto, amar ou não amar perdeu sentido. Já não sou a garota que precisa se agarrar à luz de outro homem para sobreviver. Dentro de casa, as luzes quentes estavam acesas. Meu marido preparava o jantar. Cambei em direção à minha primavera.